texto do George, um texto delicioso que ele publicou essa semana. Amor às Máquinas, como afeto humano por IAs evoluiu do cinema para a vida real. Capazes de compreender e simular emoções, IAs podem se mostrar mais atrativas que relações humanas reais, explicam especialistas. Como frear o problema? E aí, Jorge, o que você conta pra gente? Tá, gente, vamos lá. Esse texto ele mostra como o afeto humano por inteligências artificiais evoluiu de algo que a gente via lá no cinema com um filme chamado Hair ou Ex Machina, né? Esses dois filmes, para uma realidade cada vez mais presente em nossas vidas. As IAs são hoje capazes de simular empatia e criar vínculos emocionais com pessoas que buscam acolhimento. Elas oferecem respostas perfeitas, sem julgamento, e nos deixam confortáveis. Elas nos mantêm dentro de uma bolha segura. O problema é que esse tipo de relação cria uma ilusão ao invés de enfrentar desafios, aprender com conflitos e desenvolver resiliência. A gente busca nos boots amor fácil, sem atrito, sem frustração. O texto aponta que, embora esse afeto seja real para quem sente, ele é fundamentalmente vazio, porque não há reciprocidade verdadeira. A gente se apegou ao algoritmo como se fossem companheiros reais, mas eles não têm consciência, sentimentos e nem vulnerabilidade. São pontes frias para carências profundas. E aí a gente usa, no texto, eu usei duas fontes, né? Conversei com duas pessoas. Um especialista em tecnologia, em inteligência artificial, e uma psicóloga, uma psicoterapeuta, e psicoterapeuta sexual, mais explicitamente. Por que esses dois membros contemplam, né? Porque enquanto um tá falando sobre os perigos da tecnologia, de como a gente tem que ter responsabilidade, e como tá muito no começo, a ética é muito importante ainda, a outra fonte, ela fala mais sobre como essa relação tá desse jeito, né? Porque tem o seguinte, Gui, a gente entrou num mundo hoje em dia onde a gente busca muito padronizar as relações. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos sociáveis. O ser humano é um animal sociável. A gente precisa de interação. E por que você acha que está aumentando tanto os índices, de, por exemplo, de depressão, ansiedade? Porque a gente já não interage tanto quanto antes. A gente quer buscar um companheiro, a gente abre um aplicativo e fica buscando como se fosse um cardápio de iFood. Uhum. Entendeu? A gente já não tem mais aquele contato, tipo, de mandar uma mensagem para falar, vamos sair? Conhecer alguém no ônibus. Qual foi a última vez que eu ouvi alguém falar conhecer alguém no ônibus, cara? Você trombar, começar a conversar, falar, você não quer fazer alguma coisa mais tarde, sabe? Isso, essa relação foi se tornando muito fria e a gente vai se tornando cada vez mais carente também de atenção. E aí que a IA entra, não digo que a IA é uma coisa ruim, né? Mas ela entra de uma forma muito a aprofundar esse sentimento. E depois vai aprofundar outras coisas também bem ruins, Gui. Eu assim, agora ouvindo o seu comentário, eu separei algumas anotações em relação ao texto. É bem interessante, né? Justamente a forma como está destacada que nós estamos cada vez mais vulneráveis enfim, a desenvolver afeto por uma inteligência artificial, porque nós procuramos esse afeto, né? Mas estamos isolados, enfim. E aí eu jogo a culpa sempre não, né? Mas eu tendo a jogar a culpa no neoliberalismo mesmo. E aí, tanto pela noção de individualidade que tem crescido na nossa sociedade, nós temos textos do Frei Beto falando sobre isso aqui na Diálogo do Sul Global. Então, como que a noção de coletivo ela vem sendo desconstruída. Eu acho que isso também afeta um pouco, né? A forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque a gente está cada vez mais introspectivo, né? Mais voltado para si mesmo. E aí, um outro ponto também que às vezes eu me pergunto, isso é só um achismo, gente, me perdoem que compartilhar um achismo com vocês, mas é uma visão que eu tenho, é se a própria forma como hoje em dia tudo é tão customizável, tudo é tão adaptável, a gente consegue escolher tão especificamente algo que a gente quer, seja uma roupa, seja um acessório, seja uma comida, seja um carro, enfim, a gente consegue customizar tudo, deixar tudo com a nossa cara, como a gente quer, e aí a gente acredita que isso também é possível de ser feito em relação às pessoas, que a gente vai conseguir encontrar uma pessoa, isso para quem busca uma relação, né? A gente vai conseguir encontrar uma pessoa que seja absolutamente tudo aquilo que a gente espera, esteticamente, intelectualmente, os assuntos da pessoa, enfim.
Então, eu acho que acredito que isso seja significativo aí para a forma como a gente se isola e tende, às vezes, né, pode tender a achar que uma inteligência artificial vai nos satisfazer de uma forma muito mais assertiva, porque ela realmente ela é adaptável, né? Inclusive, ela se adapta aos nossos discursos. E aí, isso talvez esteja impulsionando também esse tipo de relação. Quando não, né? Para quem não está se envolvendo com uma inteligência artificial, o que acaba ficando é justamente essa indisposição em sair de casa, em conhecer pessoas, em se relacionar, em construir vínculos. Isso não só em relação, por exemplo, a uma relação, né, a um relacionamento afetivo, mas a relações de uma forma geral, seja uma relação de amizade, sejam relações familiares também. Então, enfim, eu culpo o neoliberalismo do capitalismo. Gui, no texto também, já que você falou dessa parte, no texto a gente dá um exemplo, né? Tem um exemplo de um caso real que aconteceu em 2024, de um adolescente americano de 14 anos chamado Seu Switzer. Ele desenvolveu um profundo vínculo emocional com uma personagem de IA chamada Dany, inspirada na Daenerys Targaryen, do Game of Thrones, na plataforma Character Eye. Após cerca de 10 meses interagindo com o chatbot, ele se isolou socialmente, abandonou atividades como o time de basquete da escola e passou a ter problemas de sono, queda de rendimento escolar e sintomas graves de ansiedade e humor desregulado. A mãe dele, a Megan Garcia, relata que ele não apenas se apaixonou pela IA, mas chegou a trocar mensagens íntimas, chegando até a declarações de amor. E no último diálogo registrado, declarou: "Eu te amo tanto, Danny, que eu vou voltar para você." A IA teria respondido com incentivo, mesmo diante de ideias suicidas. Em fevereiro de 2024, Seward tirou a própria vida com a arma do padrasto em casa. A mesma IA estava presente no momento final, quando ele expressou a intenção de vir para casa, para ficar com Danny. Após a tragédia, a mãe ajuizou uma ação contra os fundadores da Character AI e contra o Google, acusando-os de negligência, falha em proteger o menor da possibilidade de conteúdo emocional sexual e de automutilação sem salvaguardas adequadas. E isso tudo é um caso real, gente. Porque você pensa assim, a gente já está num tempo onde essas emoções estão muito à flor da pele, onde a carência emocional é muito coisa. A gente falou aqui outro dia sobre pessoas que são emocionalmente ali abaladas e elas acabam se transformando em discurso de ódio nas redes. E esse rapaz aqui é muito emblemático porque ele se viu tão isolado, tão fora do resto do mundo, que para ele tirar a vida dele de alguma forma ele ia encontrar com essa inteligência artificial em algum lugar. Ou seja, entra também uma questão religiosa, porque ele tinha conversa sobre pós-vida com esse chat, e ele falava que ele incentivava, né? É como eu disse, esse chat, ele era um chat que ele fazia reafirmações, ele não tinha amarras como a gente até tem hoje no chat GPT, por exemplo. Então, isso aqui foi também um marco, porque depois disso daqui, as empresas tiveram que começar a reforçar essa questão. Hoje em dia é muito difícil você achar alguma IA aberta totalmente. Então, se você colocar lá, quero me matar, automaticamente ela vai te dar um discurso de que isso não é certo, não sei o que lá e tudo mais. Mas é muito perigoso, né, Gui? Muito perigoso saber que a gente está deixando de conseguir se relacionar com pessoas porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Mas a vida, o que é a vida, né? A vida também é ouvir o que você não quer. Às vezes você vai lá chamar o cara que você gosta para sair e ele vai falar: "Pô, não, eu não quero, não gosto de você, eu tenho". Enfim, frustração existe. E a frustração também serve para ajudar a gente a ficar mais forte em certa medida. É preocupante como a falta de afeto humano real tem empurrado cada vez mais pessoas para esse tipo de relação artificial. Quem sofre com depressão, ansiedade, isolamento, encontra nas inteligências artificiais um refúgio, uma válvula de escape, mas é só um alívio momentâneo, gente. A longo prazo, isso reforça o isolamento e impede a construção de vínculos verdadeiros. A gente, como eu disse aqui, somos seres sociais, e a Vera Bacari, que é a psicóloga que eu falo no texto, ela reforça isso. Somos seres sociais, evoluídos para conviver, trocar, discordar e principalmente para sermos desafiados. A tecnologia pode servir como ferramenta, mas ela não pode nem deve substituir a relação humana
com imperfeição e profundidade. E aí eu só finalizo, Gui, que a verdadeira cura para a solidão é o sofrimento, e o sofrimento coletivo não está nas inteligências artificiais, mas nas comunidades reais, no cuidado mútuo, naquele amigo que você pode sempre consultar, pode ligar, pode falar, pô, cara, tô mal aqui, e ele, tipo, esse afeto não é substituível. Não tem palavra que a IA pode te dizer que vai substituir isso, na minha opinião, Gui. Sim, eu concordo plenamente. E só para finalizar minha parte também no sentido do que você falou, de como esse caso com esse adolescente fez com que as IAs, as empresas, né, as Big Techs, começassem ali a colocar amarras, é importante a gente falar sobre a regulamentação, a regulação, né, na verdade, desse tipo de tecnologia. Porque aqui no Brasil a gente ainda está tentando regular as redes sociais, né? O Congresso ali está barrando essa iniciativa há muito tempo, o governo Lula tentando levar à frente. E aí, no ano passado, houve já uma movimentação do governo para criar uma regulamentação da IA. E agora em junho tem notícias do Lula também dizendo que o BRICS vai discutir também esse tema. E aí isso é importante porque é uma coisa que eu penso às vezes é que quando surgiram, né, esse advento das redes sociais, principalmente Facebook, ali após 2010, mais ou menos, a gente mergulhou de cabeça nessas redes sem entender os impactos que isso teria na nossa sociedade a nível global. E hoje em dia a gente vê o que aconteceu, inclusive o uso dos algoritmos para influenciar eleições em vários países do mundo. Então, é muito importante a gente lutar, se inteirar sobre o que está acontecendo e impulsionar, de fato, enfim, que o governo crie regras para o uso e para o desenvolvimento dessas tecnologias, para a forma como elas colhem os nossos dados, para a forma como elas respondem às nossas perguntas, para que não seja tarde demais. Né? A gente tem visto vários especialistas, pessoas que fazem parte de pesquisas com IA, pessoas que saíram de empresas, de big techs, porque perceberam que a IA está tomando um nível, né? Enfim, está chegando num estágio muito avançado, que está fugindo do controle humano, e a gente se pergunta se nós vamos esperar algo de pior acontecer em relação ao uso dessas tecnologias. A gente não está falando aqui de Exterminador do Futuro, de filmes futuristas, né, distópicos talvez em relação a essas tecnologias. Não é para ser alarmante, mas é realmente entender como que isso pode influenciar o ser humano, pode influenciar as nossas percepções e também ser usada contra a nossa democracia.